meus amores! Estamos ao vivo às 17h17. Nossa, Bia, mas a sua live é às 11h11. É, a minha live é às 11h11, mas hoje 11h11, ó, passou e tia Bia não viu. Eu poderia vir aqui e falar qualquer mentira pra vocês e vocês iriam acreditar. Mas isso vai contra os meus valores inegociáveis. Verdade é um dos valores inegociáveis na minha vida, então eu prefiro e eu escolho falar a verdade. A minha tarefa na minha vida é falar a verdade. A minha tarefa não é pensar aquilo que você vai pensar, o como você vai agir. Não. A minha tarefa é ser quem eu sou e a minha tarefa é sempre falar a verdade. Quando a gente fala a verdade, quando a gente age na verdade, tudo flui. Tudo acontece. Bora mandar aviãozinho pra galera, chamar o povo pra essa live de hoje? Bora! Vamos chamar a Dona Mari, vamos chamar o tio Rô, vamos chamar todo mundo pra assistir a minha live. Uou! Muito bem! O tema de hoje é não pegue atalhos. Por que eu escolhi? Oi, Selma! Boa tarde! Por que eu escolhi esse tema? Não pegue atalhos. Vou até escrever aqui e vou deixar fixado. Não. E de repente ele caiu da janela. Só que olha que interessante, né? Antes dele cair da janela, ele acordou. Porque você já teve assim, já teve quase dormindo assim e você pensou que fosse cair e você acordou? Pois é. Só que ele caiu da janela e ele morreu. E o outro cara que tava com ele desceu as escadas correndo e chegou no mesmo lugar que ele, só que vivo. Vamos pegar essa analogia e vamos trazer para nossa vida? Quais são as áreas da sua vida que você tá no meio termo, que você não decidiu, que você precisa decidir e que você sabe que você vai chegar lá sem energia? Você sabe que você já tá quase sucumbindo. Quais são as áreas da sua vida que você decidiu pegar a escada, decidiu pegar o caminho para chegar vivo lá? Eu vejo muitas pessoas que querem ser prósperas de dinheiro, que querem ter muitas coisas, que se matam, esquecem da saúde, se matam em vida. E aí a pergunta que eu sempre faço é: quanto custa o dinheiro que você ganha? Porque se a gente for parar para pensar, não adianta eu ganhar, eu fazer dinheiro e eu gastar todo esse dinheiro com a minha saúde. Oi, Mi, boa tarde. Eu preciso entender que o processo, o caminho, ele precisa de uma palavra, se chama equilíbrio. Eu preciso entender a hora de caminhar e a hora de parar. Quando eu tô me sentindo perdida, quando eu tô no movimento de e agora, meu Deus, o que é que eu faço? Eu preciso ter muita clareza de parar. Porque quando a gente tá perdido, imagina lá, estamos dirigindo. E de repente o Waze fala, vire à direita. E eu passo e eu perco o caminho. O que eu vou fazer? Vou parar o carro, o Waze vai dizer recalculando rota. E ele vai me dar o retorno daquele caminho. Certo? Por que na nossa vida a gente não se permite parar? Por que na nossa vida a gente não se permite que a gente recalcule a rota? Por que a gente não pergunta pro Senhor Waze, que é Deus, qual é a rota da nossa vida? Por que será que a gente fica querendo tanto controle, tanto comandar para onde a gente vai? Porque o nosso ego precisa ser alimentado. É uma das respostas. Porque a gente ainda não entendeu sobre os nossos comportamentos e as nossas emoções. É outra resposta. Porque eu tô tão perdida que eu não consigo nem parar. É outra resposta. Mas se a gente for pegar tudo, a única resposta é falta de humildade. A gente não para no processo da vida porque muitas vezes a gente não tem humildade de dizer, ei, peguei caminho errado. Para. A gente muitas vezes não assume o nosso erro. Quando eu entrei nessa live hoje, eu entrei nessa live dizendo, eu esqueci da live das 11h11. Eu assumi a minha responsabilidade e disse, eu errei. E quando eu erro, eu paro, assumo a minha responsabilidade de adulta que sou, falo a verdade, porque uma verdade dita não faz você gastar energia.
Já mentiu? Deixa eu pegar água aqui. Você já mentiu? Porque assim, ó, quando a gente... Deixa eu mandar aqui pra galera que eu tô ao vivo. Quando a gente mente, a gente gasta muita energia porque a gente tem que lembrar sempre da mentira que a gente contou. Quem mente não vive. Eu costumo dizer isso. Quem mente não vive, porque quem mente precisa lembrar das mentiras que conta. Porque a verdade é vivida. A verdade é vivida. Uma vez que eu vivo a verdade, eu não preciso ficar lembrando o que aconteceu, o que eu falei, porque eu vivi, eu experimentei, eu passei na minha pele. Agora, se eu vou lá e invento uma história, invento uma justificativa, eu preciso lembrar qual é a justificativa e qual é a história que eu inventei. Então, meu anjo, muitas vezes a sua vida não vai pra frente porque você vem contando historinhas e justificativas pra você o tempo todo. Você tá lá em cima do prédio, sentado na janela, e ao invés de você estar acordado, vendo as coisas, você adormece e cai. Você chega no chão, mas você já chega sem vida. E daí na história... Bora mandar aviãozinho pra galera aí. O que acontece, né? A gente precisa ter muita clareza do porquê muitas vezes tem coisas na minha vida que eu não olho. Voltou, Mari? Voltou? Voltou. Então é extremamente importante a gente ter clareza daquilo que a gente já viu. E a gente ter clareza dos nossos comportamentos. O problema é que aqui tá chovendo demais da conta e a internet tá oscilando demais da conta. Voltou? Estão me vendo? Então, só pra gente resumir, pra todo mundo ficar na mesma página. Eu contei a história da Bíblia, que tinham dois caras em cima do prédio, ter 3 andares. Um resolveu dormir no parapeito da janela. E a hora que ele cochilou, ele acordou e ele caiu. E o outro, para chegar onde ele estava, pegou a escada. Os dois chegaram no mesmo lugar, só que um pegou o atalho, pulou da janela, e o outro desceu a escada. Então é extremamente importante a gente entender que tudo na nossa vida acontece por um único motivo: a nossa evolução. A nossa evolução. Então é extremamente importante a gente entender. Então vamos lá. A gente tem que sempre entender que Deus, na sua infinita bondade, quer que a gente ande no caminho dele. E muitas vezes nós, seres humanos, não queremos passar pelo processo. A gente quer pegar atalho. Então, assim como uma fala, né, como eu dei o exemplo do que aconteceu comigo hoje, que eu poderia inventar qualquer desculpa, que eu poderia dar qualquer justificativa, mas eu, Bea, vivo a verdade. Eu falo a verdade, doa quem doer. A minha tarefa é falar a verdade, a tarefa do outro é aceitar minha verdade ou não. Por quê? Porque o que conta pra mim é a hora que eu ponho a cabeça no meu travesseiro, é a hora que eu durmo. Isso é que conta. Entende? Então é extremamente importante nós sermos leais com a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós. E uma coisa, uma vez que eu tô no meio fio, eu preciso me posicionar. Então eu preciso entender que eu preciso cuidar da minha saúde. Preciso parar de desromantizar isso. Preciso cuidar da minha saúde mental, preciso cuidar da minha saúde espiritual, preciso cuidar da minha saúde física. Meu anjo, todo mundo já sabe que sedentarismo mata. E mesmo assim o sofá tá ganhando de você. A gente precisa lembrar que nós estamos aqui com isso aqui, ó, emprestado. Então a gente tem que cuidar do nosso corpo. A gente tem que prestar atenção no que a gente come, a gente tem que prestar atenção no que a gente ouve. A gente tem que prestar atenção com as pessoas que nós estamos. E viver a verdade é viver. Viver na mentira, viver em justificativa, viver em desculpa, é ficar pensando e lembrando qual foi a desculpa que eu dei. Qual foi a justificativa que eu dei? Então é extremamente importante a gente tomar a decisão de qual caminho a gente quer seguir. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Isso é bíblico. A verdade os libertará. A verdade, ela já existe.
A gente aqui inventou uma caralhada de mentira. Pra dar nosso jeitinho de ser humano. Amar teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa é a verdade. Só que o que a gente prefere? Inventar N caminhos, sendo que o caminho mais simples é a gente viver no amor. Sem romantismo. Quando eu falo viver no amor é você saber qual é o seu limite, você se posicionar, você cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual. Você prestar atenção naquilo que você come, as pessoas que você convive, você prestar atenção na sua vibração. Isso é viver no amor. Não é viver no amor, ai, eu te amo. Não, não é isso. É viver na verdade. É lembrar que sempre a espiritualidade vem acima de tudo e de qualquer pessoa. É lembrar que tem um Waze maior direcionando a tua vida. Para de questionar. Para de questionar. Eu tava lembrando que há 2 anos atrás eu não tinha crédito em lugar nenhum. Lugar nenhum. Com uma dívida gigantesca, sem saber como comprar fralda para Dedê. E às vezes eu esqueço essa história, mas eu tenho que trazer ela. Porque há 2 anos atrás eu comecei o caminho da espiritualidade. De fato, há 2 anos. Hoje eu posso dizer para vocês que eu tenho crédito. Mas eu só tenho crédito porque a espiritualidade me direcionou nesses 2 anos. Porque eu fui humilde e pedi ajuda. Porque eu não parei de olhar e falar, Deus, e aí? Para onde eu vou? Me direciona. Agora mesmo eu tô passando por um processo de mudança. Ontem Deus falou comigo, eu parei meu carro e fiz o que Ele falou. Deus tá falando com a gente o tempo todo. Mas a gente precisa ter maturidade e entender que não é no nosso tempo. É no tempo dele. É no tempo que ele deseja. Não é no nosso. Então para de questionar. Para de querer pegar atalho. Cara, uma vez que você já teve a resposta, acredita na resposta e faz as suas coisas. A Andressa foi uma criança desacreditada por todos os médicos que ela passou quando a gente adotou ela. Todos os médicos. Esse ano ela tá de alta médica. Ela anda, ela entende, ela se comunica, ela brinca com as crianças. Mas se eu tivesse acreditado no ser humano, que falou pra mim que a minha filha ia ser uma vegetal, ela não seria quem ela é hoje. Mas Deus falou pra mim desde o primeiro momento, faça a sua parte, deixa que o impossível eu faço. E ele faz o impossível com a Andressa todos os dias. Hoje tem um stories meu que eu filmei ela falando mãe. Não é o meu ouvido que ouve, ela fala. Só que a resposta está na nossa frente. E mesmo assim a gente não acredita. E mesmo assim a gente vai buscando mais e mais e mais e mais e mais e mais. Ei! Respira. Respira. Ou você tem fé ou você não tem fé. Não tem meia boca, não tem meio termo. E é difícil pra caramba ter fé. Não é fácil não. Muitas vezes eu me pego questionando, mas será? Será que vai dar certo? Porra, Deus já falou que vai. Tudo já falou que vai, você só tem que fazer a sua parte. Mas é nessa hora que você percebe. É nessa hora que você percebe a sua responsabilidade de adulto. É nessa hora que você percebe se você tem competência de continuar de fato. É nessa hora que você percebe se você não precisa de uma ajuda terrena. É nessa hora que você começa a buscar mentores e profissionais que já passaram pelo caminho que você passou. Que você tá passando, que tá difícil. Você não precisa passar pelo caminho sozinho. Só que você precisa entender que você precisa falar a verdade. Primeiro pra você. Para de mentir. Para de mentir. É você com você. É a sua verdade com você. Se precisar de ajuda, peça ajuda. Ah, amor! Sua linda. Oi, Rafa. Oi, Kati. Então é um movimento que você precisa desromantizar. Desromantize o viver. Viver é difícil, mas é uma delícia. É muito mais gostoso viver do que ficar sobrevivendo, só pra você saber.
E muitas vezes você está sobrevivendo porque você não quer ouvir o que a espiritualidade está te dizendo. Você fica buscando resposta. Calma seu coração, calma. Não é no seu tempo, meu anjo, é no tempo dele. Para de querer ficar pegando atalho. Pegar atalho é o que todo mundo tá fazendo. Vai na academia, se alimenta bem, cuida da sua saúde emocional, chama a galera do portal para te atender. Nós estamos aqui no portal, a gente tem a Tríade, a gente tem o desafio do Ho Oponopono, a gente tem o Jonathan, a gente tem um monte de gente. Respira. Nossa, olha como meus ombros estão bonitos. Então respira. Vocês acham que para eu ter esse ombro, para eu estar fininha em cima, é fácil? É difícil pra caramba. Mas eu decidi fazer isso pela minha vida. E você? Vai decidir fazer o que pela sua? O que você já faz que você pode reconhecer? E o que você não faz que você pode começar a fazer? Uma única coisa. Essa é a tarefa dessa live. Porque na quinta-feira que vem eu vou voltar. Depois até vou conversar com a Mari qual horário melhor eu voltar. Porque se isso aconteceu, a gente tem que repensar. Eu posso voltar às 7 horas da manhã, por exemplo. Madruga beia, né? Então é um movimento, eu vou pôr uma caixinha, inclusive, nos stories para entender qual o melhor horário para que vocês desejem, para que vocês queiram entrar, né, na live, que vocês estejam aqui comigo. Fechado? À noite eu não consigo, mas durante o dia eu vou pôr algumas opções lá para vocês votarem. E compartilha essa live com as pessoas, sabe? Porque só você pode decidir o que você vai fazer na sua vida. As consequências da sua decisão são suas, não são mais de ninguém. Você não consegue transferir, mas você consegue fazer a sua parte. Sempre. Fechado? Então é isso. Um beijo no seu coração, compartilha essa live, tira o print. E lembra, sem pegar atalho. Eu não quero mais ver você pegando atalho. Eu quero ver você descendo a escada, você passando pelo processo. Porque assim você amadurece e chega no destino pronto. E se você tiver perdido, pare. Deixa que Deus recalcula a rota. Seja humilde, peça ajuda, tá bom? Beijo.